Queridos irmãos, sejam bem-vindos ao canal Reflexão do Cristão. Receba a palavra de Deus hoje. Interpretamos os eventos da vida e é muito interessante como interpretamos os eventos. Porque o justo sofre. E eu quero te mostrar como nós, às vezes, pensamos e como Jesus respondeu essas perguntas, ok? Olha, em Lucas 13. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. Durante aquele tempo, havia alguns judeus da Galileia, galileus, não se esqueça. Jesus era galileu. E a maioria dos seus discípulos eram galileus. Eu falei disso recentemente, sobre as 12 tribos de Israel, certo? Muitos deles eram galileus, com exceção de 2 ou 3, certo? Então, e respondendo Jesus, espera um pouco, naquela época, Joséfos aparentemente falou desse período aqui. Durante o tempo de Jesus, alguns dos galileus se levantaram contra Pilatos, contra o governo romano. Pôncio Pilatos era um governador romano. Eles se levantaram contra Pilatos e Pilatos escutou disso. E ele falou para os seus soldados, vamos esperar, isso foi durante a festa da Páscoa. Quando eles foram com as suas lâmpadas, certo? Pilatos matou todos eles. Os soldados romanos os destruíram. E o sangue deles foi derramado com o sangue dos cordeiros. É isso que quer dizer misturar com seus sacrifícios, entendeu? Então, isso foi uma tragédia, não foi uma coisa ruim? Então, o que você pensaria quando você vê pessoas morrendo antes da hora e ainda mais morte violenta? Uma morte violenta. Eu te digo isso. O seu pensamento pode trair seu coração. Quando pensamos nisso, alguns dizem, essa pessoa morreu uma morte trágica antes da sua hora. Deve ter pecado muito. Certo? E eu creio que essas pessoas que falaram para Jesus dos galileus eram fariseus. O contexto indica isso. Eu creio que eram fariseus vindo a Jesus, ameaçando Jesus, porque Jesus e os discípulos eram galileus, falando para eles em Jerusalém, ei, vocês ouviram daqueles galileus? Ou seja, cuidado. E respondendo Jesus, disse-lhes, cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. A palavra arrependimento aqui é a palavra transformar a mente, metanoia. Creia que eu vim para salvar você. Creia que este mundo está decaído. Creia que você sempre foi mal e eu sou seu salvador. Eu posso fazer você nascer de novo. O velho homem não pode melhorar e o novo homem não pode ser condenado quando eu te der uma nova vida. O velho homem não pode melhorar. Pare de tentar melhorar o velho homem. Não pode melhorar, certo? Mas te transforma em um novo homem. Você pode nascer de novo, aleluia. Uma vez você nasceu do ventre da sua mãe. Quando você nasceu daquele jeito, você nasceu com doenças, você nasceu com maldição, nascido no mundo caído. Eu vou fazer você nascer no ventre do Espírito Santo. E você vai ser um novo homem. O velho homem não pode melhorar e o novo homem não pode ser condenado. Nunca. Então, Nicodemos, você tem que nascer de novo. E o que ele diz para Nicodemos é para todo mundo. Você tem que nascer de novo, certo? Estou falando para crentes também, certo? Porque temos essa ideia de que quando alguém morre uma morte violenta, prematura, deve ter pecado muito. E Jesus disse, olha, se você não crer que eu sou o Messias, que eu sou aquele que veio para te proteger, você também vai perecer. Sabe por quê? No final deste capítulo de Lucas 13, você vai ver Jesus chorando sobre Jerusalém. Ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos ajuntar como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes, e agora estáis desolados. É um fato triste sobre a história dos judeus. Sabe, Deus ainda ama o povo de Israel até hoje. E este amor que ele tem por Israel nunca vai acabar. E um dia sim, todo Israel será salvo. Mas escute o que eu vou dizer. Escute isso, ok? Quando o rei de Israel veio, eles o rejeitaram. Na frente de Pôncio Pilatos, Pilatos examinou Jesus e ele era muito descrente. E olhou para Jesus e disse, por que vocês querem crucificá-lo? Ele não tem culpa nenhuma. Aquele que o tinha traído, Judas, jogou o dinheiro no chão e disse, eu traí sangue inocente. Está me ouvindo? A esposa de Pôncio Pilatos teve um sonho e disse ao marido, não faça nada contra esse homem justo. Quando ele foi crucificado, aos pés da cruz, quando ele clamou, está consumado, houve um terremoto e ele morreu. Aquele soldado forte, centurião, aos pés da cruz olhou
E este romano que não cria em Deus disse: certamente este é o Filho de Deus. Eram testemunhas que não eram parciais, e todos testificaram. Pôncio Pilatos mostrou Jesus, certo? Para todos os líderes judeus, certo? Para os líderes religiosos de Israel e disse: não encontro culpa nele. Se deixá-lo ir, você não é amigo de César. E disse: vocês querem que eu crucifique o seu rei? Talvez neste tom. E gritaram: não temos outro rei, senão César. Foi uma declaração muito triste. Por 2000 anos, por causa daquilo que disseram, eles foram espalhados pelo mundo. Sabe por quê? Porque disseram: não temos rei. Literalmente, empurrando a galinha com as suas asas de proteção. Eles são uma nação odiada por Satanás, porque Deus os escolheu para trazer o Salvador do mundo. Mas não quiseram que o Salvador os cobrisse, os protegesse. Certo? E eles disseram: não queremos esse rei, queremos César. E por 2000 anos, o povo de Israel, o povo judeu, tem estado debaixo de um César, e debaixo de outro César, e debaixo de outro César. Reino gentil. Você está ouvindo? Até que em 1948 o Senhor os restaurou, com graça e misericórdia. Está ouvindo, igreja? Deus não terminou a obra com eles. Ainda estão cegos, não veem o que nós vemos. Mas um dia desses, seus olhos vão abrir. E eles vão ver mais do que vemos. Porque eles conhecem o hebraico, sabe? Olha, igreja, eu não ensino sobre troca de lugar. Eu estou falando do que aconteceu. Não podemos ser sentimentalistas. Temos que ver o que aconteceu para entender a visão panorâmica do plano de Deus, ok? Você entendeu? Agora olha isso. Jesus veio ser a cobertura, como individualmente. Esquece Israel agora. Olha para você. Ele quer entrar na sua vida para te cobrir de tudo que acontece neste mundo, te cobrir de todas as maldições do mundo, te cobrir de tudo que está no mundo, porque este mundo está decaído. Certo, este mundo está decaído. Você pode tentar melhorar, mas este mundo está decaído. Podemos ter um lugar de refúgio na tempestade, um esconderijo do temporal. Seu nome é Jesus. Olha, depois disso, Jesus fez uma pergunta para eles. Falou o seguinte: se não vos arrependerdes todos de igual modo, diga de igual modo, perecereis. Ele quis dizer: esses galileus sofreram pelas mãos dos romanos. Todos vocês aqui, se não crerem que eu sou aquele que Deus enviou, se não transformarem as suas mentes, se não se arrependerem, vocês vão sofrer debaixo das mãos dos romanos. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, 40 anos depois, 70 DC, os romanos vieram e cercaram Jerusalém, destruíram Jerusalém completamente. E Jesus falou: não ficará pedra sobre pedra. Destruíram o templo completamente. Vocês já foram comigo para Israel? E vocês já viram aquelas pedras bem grandes? Na parte de baixo das ruas? Ruas de 2000 anos, ainda estão lá. Jesus falou que isso ia acontecer. Ok? E foram espalhados no mundo inteiro por 2000 anos. Somos testemunhas de que eles voltaram na nossa geração. Ou a geração do meu pai. Incrível! Está entendendo? Você acha que eles foram grandes pecadores, mas se você não me aceitar como a sua proteção, você também vai perecer. Sabe por quê? Porque não há nenhum nível para a morte. Não há nenhum nível para pecado. Olha, eu posso falar do erro daquela pessoa para você, aquele pecado para você, para que eu pareço ser melhor aos seus olhos. Por isso lemos os jornais e assistimos noticiários. Quanto maior o escândalo, nós falamos: olha isso, olha isso. Mas sabe de algo? Sem Jesus, sem a graça de Deus nas nossas vidas, você pode ser o próximo. Você deve ser humilde e dizer: se não fosse a graça de Deus, seria eu. Quando você ver uma prostituta entrando num clube, você diz: olha, deveria dizer: pela graça de Deus, não sou eu. Se não fosse a graça de Deus, e você fosse criado naquele mesmo ambiente, naquela mesma família, e sua mãe te deixasse e o seu pai tivesse te abusado quando você era criança, você também acabaria assim. Antes de julgar e criticar as pessoas, lembre-se disso. Não há nenhum nível para a morte. Morte é morte. Precisamos de Salvador. E Jesus então fez uma pergunta, porque eles disseram: olha só, os galileus que Pôncio Pilatos matou, você acha que eles foram maiores pecadores do que vocês? Se não transformarem sua mente sobre mim, vocês perecerão de igual modo. E aconteceu. No ano 70 DC, muitos ali estavam vivos. Olha só o que Jesus perguntou para eles. E Jesus ainda falando para eles: aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé,
e os matou. Cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Escute, naquela época, aconteceu um evento e todos estavam falando sobre ele, como nós fazemos hoje, quando há um terremoto. Nós falamos sobre ele então. Jesus ouviu de um fato, naquela época, um evento que aconteceu em Siloé. E eu já fui lá. Descobriram um tanque de Siloé, onde Jesus, certa vez, curou um cego, fez lama e falou para ele ir ao tanque de Siloé para lavar os seus olhos. Quando ele tirou a lama, ele voltou a ver, certo? E durante essa época ali em Siloé havia uma torre bem alta. E o que aconteceu foi que essa torre caiu e matou 18 pessoas. Jesus agora fala dessa história. Falaram para ele sobre os galileus. Olha, as pessoas de Jerusalém não gostavam dos galileus. Achavam que os galileus não eram cultos. Não conheciam as sagradas escrituras. Sabe, os menosprezavam. E você sabe que é uma região baixa, como o Mar da Galileia. Certo, está muito mais abaixo do que o nível do mar. Então é uma região baixa. Jerusalém está sobre uma montanha. Quando Jesus veio, João Batista profetizou que isso aconteceria. Que todo vale seja exaltado e que toda montanha seja humilhada. Quando Jesus veio, nivelou a todos. Amém? Você entendeu? Todos podem tê-lo como sua justiça, porque o Filho amado de Deus é a sua nova identidade, o novo homem que não pode ser condenado. Aleluia? Ok? E Jesus fez uma pergunta para eles. E os que morreram em Siloé eram de Jerusalém? Não eram galileus? Certo? Jesus disse: Cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Como vocês? E todos nós estamos incluídos porque às vezes pensamos que algumas pessoas são más. No coração não falamos. Que morte trágica, violenta. Olha isso. Era um pecador. E Jesus falou isso. Se não fosse por mim, você acabaria assim. Você está entendendo, igreja? Então a questão não é por que Jó, um bom homem, sofreu. A pergunta é, por que não há mais sofrimento? Com tanto pecado. Te falo por quê. Por causa da misericórdia. Eu te digo que é pela misericórdia. Sabe por quê? Você é capaz de orar e aceitar Jesus hoje? Podia ter morrido no ano passado. Você podia ter morrido mais cedo. Sabe o que é? Misericórdia. Deus te livrou. Você sabe quantos poderes das trevas existem que querem te matar? Porque se você morrer, você não tem como aceitar Jesus. Não tem mais chance. Sabe por quê? Você ainda está vivo? A misericórdia e a graça de Deus. Em vez de fazer essa pergunta de justiça própria, por que as pessoas boas sofrem? Falando de si mesmo, certo? Faça a seguinte pergunta: por que não tem mais sofrimento? Ok? Você entendeu? Jesus disse para todos eles: Olha, não vos digo antes se não vos arrependerdes. É o quê? Crer nele. Transformar sua mente. Certo? Olha para mim, Deus me enviou para morrer por vocês. Para ser sua proteção. Se não transformar sua mente sobre isso, todos de igual modo perecereis. Por que de igual modo? Todos os 18 morreram debaixo torre que tinha caído no ano 70 da nossa era. Essas pessoas que Jesus falou que não creram em Jesus morreram na destruição que os romanos fizeram. De igual modo. Está me ouvindo? Mas Joséfo, o historiador judeu, nos fala que nenhum cristão morreu no massacre dos anos 70. Por quê? Se lembraram da palavra de Jesus, quando Jesus falou: quando verdes Jerusalém cercada por exércitos, fujam para as montanhas. E as montanhas ali eram Petra, a área de Petra, na Jordânia. Eles fugiram para lá. Aleluia. Igreja, precisamos da graça de Deus o tempo todo. Olha, pare de se comparar. Nós encontramos coisas erradas nos outros para nos sentirmos melhor. Pare com isso. Você está procurando alguma coisa boa em você. Ficar decepcionado consigo mesmo é porque confiou em si mesmo. E todos nós precisamos da graça de Deus. Jesus falou uma parábola no contexto. Ele disse assim: eu já vou terminar. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E por causa do tempo eu vou falar rapidamente, ok? Este certo homem é uma figura do seu pai. E Deus, o Pai, tem uma vinha. A vinha tem muitas
uvas. Uvas são para bênçãos. Se intoxicar com o amor de Deus. Uma figura do próprio amor de Deus. Certo? Se intoxicar com o amor de Deus. Não saia daqui dizendo, vou me intoxicar com o amor de Deus. Eu estou falando do real, ok? Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Estranho. Era uma vinha, mas ele tinha uma figueira plantada. Olha, aqui fala plantada, não quer dizer que este homem plantou a figueira. Não quer dizer que ele plantou, porque a palavra plantar no grego, o verbo, é passivo. Quer dizer que este homem teve essa árvore plantada na sua vinha por alguém. O que tinha na sua vinha? Uvas. Mas alguém plantou uma figueira na sua vinha. Não devia ser assim. Baseado na lei de Moisés. Vamos ver em Deuteronômio 22? Certo? Não semearás a tua vinha, verso 9, com diferentes espécies de semente. Olha esta lei sobre a vinha. Aqui está falando da vinha. Não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, para que não se degenere o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. E aqui temos, na história de Jesus, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Quem plantou a figueira? Ninguém sabe, mas observe isso. A primeira vez que vemos uma figueira mencionada foi quando Adão e Eva se vestiram com folhas de figueira. É uma figura de justiça própria. É uma figura de vida sob a lei. Olha, lembra da história de Jesus em Marcos 11, quando ele fala sobre liberar a fé? Ele amaldiçoou uma figueira. E depois ele falou sobre a fé em Deus. Ou seja, a fé em Deus não pode ser liberada até você amaldiçoar as folhas de figueira da justiça própria na sua vida. A justiça própria se manifesta quando você diz, sabe, eu acho que aquele é maior pecador do que eu. Justiça própria. Se manifesta quando você diz, por que as pessoas boas sofrem? Justiça própria. Em vez de justificar a Deus, você se justifica. Acha melhor encontrar culpa em Deus do que encontrar em si mesmo. É o que a justiça própria faz. Você entendeu, igreja? Ok. Olha, esse homem tinha uma figueira plantada na vinha. O certo era fazer o quê? Se ele desejasse, ele podia remover. A figueira é uma figura de a lei entrando pelo lado. A lei vindo secretamente. Deus não quer que o homem viva uma vida de justiça própria. Mas ele disse, ok, você quer viver uma vida de justiça própria? Vamos ver se tem fruto nessa árvore. Certo? E foi procurar nela fruto, não o achando. Certo? Olha só, qual o plano principal de Deus? A vinha. Jesus, uma certa vez, falou para os discípulos, dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos. Ok? A figueira é uma figura de vida sob a lei. E aqui, ele disse ao vinhateiro, e por causa do tempo, o vinhateiro aqui representa Jesus. O pai olhou para o filho e disse para ele, olha, eis que há 3 anos, pare. Por quantos anos Jesus ministrou? Por 3 anos. Pouco mais de 3 anos. Neste momento do seu ministério estava perto dos 3 anos já. Eis que há 3 anos, o homem disse, venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Certo? E Jesus respondeu então ao pai, certo? O vinhateiro disse ao Senhor, deixa este ano. Deixa este ano, quer dizer o quê? No 4º ano. Até que eu a escave e a esterque. Olha, para que estercar uma árvore? Para que ela dê fruto. Eu cresci na Malásia, mas eu nasci em Singapura, em um hospital aqui perto. Minha mãe está logo ali, e eu estava com pressa de nascer e nasci numa cadeira de rodas. Porque depois de 9 meses, na escuridão, eu queria sair. O doutor então veio, atrasado. Então, olha, eu saí daquele lugar gritando aleluia. Não, eu chorei como qualquer bebê. Olha, por 8 anos eu cresci na Malásia. E tínhamos árvores no nosso jardim. Certo? Minha mãe plantava aquilo tudo para usar então na sua cozinha. Nós plantamos muitas coisas, mas mesmo sendo criança eu percebi que muitas coisas cresciam quando você escavava e não podia só plantar. Tinha que escavar e colocar esterco. E essa parte é a parte de maior desafio. Quando se plantava algo, sabe como estercar algo? Com esterco. Pegava o esterco da vaca,
Nesta versão aqui diz estercar, mas tem uma outra versão que diz o seguinte: adubar. Adubar. Então, o senhor da vinha diz: olha, corta esta figueira. Eu tenho procurado frutos há anos, não encontrei nenhum fruto nesses anos, nenhum. E o vinhateiro então disse: vamos deixar mais um ano, eu vou escavar em volta e depois adubar. Certo? E se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Ok, olha bem isso. O que é adubo? O que é adubo? Em Filipenses, Paulo disse assim, falando das suas conquistas, as suas vitórias: eu sou hebreu de hebreus. Estudei aos pés de Gamaliel. Eu era o melhor de Israel. Eu sou da tribo de Benjamim. Concernente à lei, inculpável, não disse sem pecado. Inculpável, sem culpa. Certo pelos homens. E depois ele disse, concernente ao zelo, eu persegui a igreja. Ele falou das suas conquistas e depois disse isso. Certo? Capítulo 3. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Sabe o que é escória? Tudo o que você faz e você acha que está ganhando pontos com Deus, isso é escória. É o que Paulo disse: conto todas as minhas conquistas, o fato de que sou israelita. Eu sou um hebreu de hebreus. E ele ainda disse: eu sou um fariseu de fariseus, sabe? Como se ele falasse: eu sou mais puro, eu sou tudo isso. E tudo isso de que as pessoas se orgulham no natural, eu considero como esterco. Para que eu possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça. Nada de mim, tudo de Cristo. Amém? Não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Amém? Ele disse isso. E às vezes falamos coisas assim. Sabe, Pastor Prince, eu considero o meu passado como esterco. E muitos de nós, a nossa vida passada, era esterco. Paulo tinha grandes títulos, é como se dissesse hoje: eu me formei na Harvard. Eu tenho mestrado e doutorado. Eu participo da diretoria dessa companhia e daquela outra. E no final, eu fiz tudo isso para poder ganhar pontos com Deus. Mas tudo isso é esterco. Não quero nada de mim mesmo, mas tudo de Cristo. Paulo chegou neste lugar. Entendeu? E voltando à história, o filho disse: eu vou estercar. Eu perguntei ao Senhor: o que aconteceu aqui? Por que não deu fruto? Sabe o que o Senhor me disse? Não tinha esterco bastante. Aquele ano extra de misericórdia, Jesus não encontrou esterco suficiente. O que é isso? Muitas pessoas confiam ainda na justiça própria. Não consideram a justiça própria como esterco. Se jogassem fora a justiça própria deles, Jerusalém seria protegida. Jesus Cristo seria a justiça deles. Vocês entenderam? Ele falou isso. Quando eu li, eu disse: Senhor, qual o significado de tudo isso? Eu não encontrei esterco bastante para salvar Jerusalém. Se Jerusalém apenas parasse se orgulhando da lei, eu cumpro a lei. Alguns de vocês confiam em si mesmos. Alguns dizem: Pastor Prince não era tão mal. Eu conheço pessoas que mataram 3 pessoas e recebeu o perdão do presidente e hoje está na igreja. E eu te digo, pastor, eu não matei ninguém. Então, você diz 40% ruim. Eu não matei ninguém. Eu não era tão ruim. É o que você acha. Deixe de mostrar, ok? Os 10 mandamentos. Escute bem isso. Ah, pastor Prince, os 10 mandamentos, eu não cometi adultério. Jesus disse: se você olhar para uma mulher e a desejar, não levante as mãos. Certo? Se você desejar uma mulher, só na sua mente, você já cometeu adultério. Bem, eu não matei ninguém. Jesus disse: se você tem ódio no coração, era o que Deus queria quando Deus deu a lei. Não era para o exterior, mas era para o interior, onde tudo começa. Sabe? E eu quero dizer para você, não pense que eles quebraram todos os 10, mas quebraram exteriormente. Todos nós quebramos os 10. Você não pode dizer: eu sou um pecador, mas não tão ruim. Todos nós aqui neste santuário, e quem está assistindo, somos grandes pecadores que Jesus salvou, quando Ele nos salvou. Você matou alguém? Não só matou,
Se conhecêssemos a verdade, os seus pensamentos fossem colocados numa tela, quando alguém te corta no trânsito, imagine, o carro ia capotar e bater numa árvore, bum! Você imagina tudo isso? Graças a Deus que esses pensamentos não acontecem. Se fosse cumprir todos os seus pensamentos, graças a Deus eles não se tornam verdade. Sabe o que Deus chama isso? Homicídio. O ciúme, a inveja, homicídio. Esta é a pureza da lei de Deus. Então, ainda bem que Jesus salvou todos nós, porque éramos pecadores. Vire para alguém e diga, era eu. Olha, você pode rir, sabe por quê? Isso faz você receber o quê? Tudo dele. Toda a sua proteção, toda a sua justiça, todo o seu amor e sua bondade. E se você diz, eu sou 30% bom, só 70% da graça vai te tocar. Ok? E se der fruto, ficará, se não, vai mandar cortar. Só mais um ano, e olha isso, escute bem. 3 anos e meio passaram, Jesus morreu na cruz, certo? E o homem, olha isso. A coisa mais malvada que o homem já fez foi pegar a pessoa mais amável que já caminhou na terra e colocá-lo na cruz. É como se falassem para Deus, olha Deus, o que achamos do teu filho? Agora, pum, na cruz. O açoitamos, zombamos dele, cuspimos nele, certo? Ferimos suas costas, como se não bastasse, o crucificamos. Pendurado entre o céu e a terra. E zombamos, gritamos, vibramos, xingamos, blasfemamos. Ele foi pendurado. E Deus disse, sim, isso é o que vocês fazem. E olha o que eu faço. A cruz vai se tornar um meio pela qual eu salvo vocês. Vou pegar todos os seus pecados e colocá-los no meu filho. E vou pegar toda a justiça dele e colocar na sua conta. Amém.